Olá, sejam bem-vindos a mais essa análise. Hoje, a gente vai conectar alguns pontos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. Pensa só, uma guerra de um lado, o avanço da inteligência artificial do outro e, no meio, o preço das coisas que a gente compra. Como é que tudo isso se amarra? É o que vamos descobrir juntos. Pois é, parece que são mundos totalmente diferentes, né? Mas a verdade é que existe uma teia, uma rede bem complexa ligando todos esses acontecimentos. E a resposta para essa pergunta, olha, pode surpreender. Ela mostra como o nosso mundo está cada vez mais interligado e também mais frágil. Ok, então para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para os conflitos e para a diplomacia. Depois, vamos ver como a justiça internacional está agindo. Na sequência, qual é o papel da ONU no meio disso tudo? E por fim, a gente amarra tudo entendendo como isso afeta a economia global. Vamos começar pelo ponto mais quente, onde a tensão está mais alta. Vamos ver como bilhões de euros estão tentando redefinir uma guerra e como um acordo que parecia esquecido ainda assombra as relações diplomáticas de hoje. E para começar, vamos direto a esse número: 90 bilhões de euros. É um valor gigantesco. Essa foi a quantia que a União Europeia acabou de aprovar como um empréstimo para a Ucrânia. É um compromisso financeiro enorme e a ideia é fortalecer o país em duas frentes super importantes. E o mais interessante é olhar para onde vai esse dinheiro todo. 60 bilhões, a maior parte, vão direto para o esforço militar, o que já era esperado. Mas o ponto que chama a atenção são esses 17 bilhões por ano para o orçamento geral, para coisas como saúde e educação. Isso mostra uma estratégia dupla. Não é só fortalecer o exército, é também garantir que a sociedade ucraniana continue funcionando. Bom, e enquanto a Europa está focada nesse conflito, lá no Oriente Médio, as coisas estão esquentando de novo em torno do Irã. E para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um acordo que foi feito lá atrás. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as ideias. Em 2015, depois de anos de negociação, foi fechado o tal do acordo nuclear com o Irã. A lógica era bem direta: o Irã limitava seu programa nuclear e, em troca, as sanções econômicas contra o país seriam aliviadas. Só que aí, em 2018, os Estados Unidos pularam fora do acordo. E isso, basicamente, virou o jogo. Hoje, fica aquela pergunta no ar: será que se esse pacto tivesse sido mantido, a situação atual não seria evitada? O coração do acordo era exatamente essa troca. De um lado, o Irã se comprometeu com coisas bem sérias. Mandou quase todo o estoque de urânio para fora, desmontou boa parte das centrífugas e, o mais importante, aceitou inspeções internacionais super rigorosas. Em troca, o que o Irã ganharia? O alívio das sanções, acesso a bilhões que estavam congelados e a chance de voltar a vender no mercado global. Era um equilíbrio bem delicado que hoje simplesmente não existe mais. Ok, agora a gente sai um pouco da diplomacia e entra no campo da justiça. Vamos ver como os tribunais internacionais estão respondendo a algumas crises humanitárias bem graves. E a grande notícia da semana nessa área é esta aqui. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, decidiu que sim, existem provas suficientes para levar o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, a julgamento. A acusação é pesadíssima: crimes contra a humanidade que teriam acontecido durante a famosa e violenta guerra às drogas que ele promoveu. E para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, olha esse número. Os dados oficiais do governo filipino falam em pouco mais de 6 mil mortos, mas a estimativa do Tribunal Penal Internacional é que o número real de vítimas possa chegar a 30 mil pessoas. E essa frase, que vem do próprio tribunal, é muito forte. Eles não falam de atos isolados, de violência aleatória. Eles usam a expressão plano comum para matar supostos criminosos. Essa expressão é a chave, porque é isso que sustenta a acusação de crime contra a humanidade, que, por definição, é um ataque sistemático e generalizado contra uma população. Bom, saindo um pouco dos tribunais, vamos dar uma olhada agora na ONU. A Organização das Nações Unidas está com foco em dois grandes desafios globais que parecem bem diferentes, mas são igualmente urgentes. Um é social, o outro é tecnológico. E é exatamente isso que a gente vê aqui. De um lado, uma luta que já vem de muito tempo, a promoção da igualdade racial. E do outro, um desafio super novo, que ninguém sabe direito como lidar ainda: guiar o futuro da inteligência artificial. Falando primeiro da igualdade racial, temos essa iniciativa bem interessante. O Brasil propôs a criação de um novo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 18, focado especificamente no combate ao racismo.
E um dos primeiros passos foi lançar um glossário de termos. A ideia é criar uma linguagem comum, padronizar. Assim fica mais fácil criar e, principalmente, medir o resultado de políticas públicas num país como o Brasil, onde mais da metade da população é negra e ainda enfrenta uma desigualdade estrutural imensa. Agora, mudando de assunto para a tecnologia, essa frase do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, resume perfeitamente o problema da inteligência artificial hoje. Ele diz que com tanta divisão no mundo, o medo e a desinformação podem tomar o lugar da ciência. A IA avança numa velocidade tão grande que o risco é a gente começar a discutir com base no medo e não nos fatos. É para evitar isso que a ONU criou um novo painel. E a missão desse painel é clara: construir as bases para uma governança global da IA. O objetivo não é ditar regras, e sim criar um diálogo baseado em ciência, não em achismo. É sobre orientar os países para que tomem decisões informadas, assumindo o que o Guterres chamou de uma profunda responsabilidade com o nosso futuro. Muito bem, agora a gente chega na parte final, que é onde tudo se conecta. Como é que esses conflitos, essas tensões diplomáticas, esses desafios todos viram um risco para a economia global? É o famoso efeito dominó. Essa comparação aqui é ótima para entender o momento atual. Pensa na pandemia. Aquilo foi um choque de demanda. As pessoas pararam de consumir. Já um conflito no Irã, que fecha o Estreito de Hormuz, seria um choque de oferta. O problema não é que as pessoas não querem comprar, é que o produto, principalmente o petróleo, não consegue chegar. São problemas diferentes, mas o resultado é o mesmo: um caos na cadeia de suprimentos mundial. E por causa dessa instabilidade toda, as empresas estão mudando o jeito de trabalhar. Uma dessas novas estratégias é o reshoring. A ideia é bem simples: trazer a produção e os fornecedores para mais perto de casa ou para países vizinhos mais estáveis. O objetivo é diminuir a dependência de lugares muito distantes e que podem virar um problema a qualquer momento. A outra grande mudança é na gestão de estoques. A gente se acostumou com o modelo just-in-time, em que as peças chegam bem na hora de serem usadas. Pois é, esse modelo está dando lugar ao just-in-case, algo como por via das dúvidas. As empresas agora preferem manter estoques maiores, como um seguro contra imprevistos. Custa mais caro, mas é visto como mais seguro. Isso aqui não é só teoria, não. Uma pesquisa global com milhares de empresas mostrou que o risco geopolítico, que inclui guerras, tensões, sanções, simplesmente disparou e virou a principal preocupação para 2/3 delas. Ou seja, deixou de ser um assunto distante e virou um fator central na estratégia de negócios de todo mundo. E assim a gente fecha o nosso ciclo que nos levou da Ucrânia à inteligência artificial, passando pela justiça internacional e pela economia. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta para a gente pensar. Nesse mundo onde tudo está tão amarrado, qual desses grandes desafios vai ter o maior impacto? Qual deles vai definir como será a próxima década? Então, o que vai ser? A tensão geopolítica, a corrida tecnológica, a busca por justiça ou as reviravoltas na economia global? A gente quer muito saber a opinião de quem nos acompanha. Deixe seu ponto de vista aqui nos comentários. E claro, se esta análise te ajudou a conectar os pontos, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mergulhos nos temas que estão moldando o nosso mundo. Até a próxima!